Zubeldia perde cada vez mais força no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem muito bastidor aí sobre a situação do Zubeldia no São Paulo. Vamos falar também sobre o Oscar e sobre o jogo aí de amanhã contra o Tajeres. Ele vai pro jogo ou não vai? Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E amanhã tem São Paulo em campo. Amanhã é dia de estreia na Conmebol Libertadores. E a Conmebol, rapaz, divulgou aí, né? Sei nem se é muito comum isso, porque eu particularmente não me lembro de ter visto isso, que é divulgar aí os uniformes aí dos jogos. Foi divulgado ontem, na segunda-feira, né? Os uniformes aí. E o São Paulo vai jogar amanhã com o uniforme número 1, uniforme todo branco aí, coisa que não aconteceu, por exemplo, no ano passado. No ano passado a gente foi jogar lá contra o próprio Tajeres na primeira rodada, né? Foi a estreia que a gente perdeu por 2-1. A gente jogou com o uniforme 2, uniforme listrado aí, mas esse ano vai ser diferente. Vamos jogar aí com o uniforme todo branco, uniforme aí, número 1 do São Paulo, né? O Rafael vai usar aquele uniforme vermelho, que se não me engano ele usou esse vermelho no último jogo contra o Sport, né? Vai ser os mesmos uniformes aí que a gente jogou contra o Sport, é o que a gente vai jogar amanhã aí contra o Tajeres. E o Tajeres vai jogar de azul, tá? O uniforme deles é azul, né? Com as listras brancas. Aqui vai ser os uniformes do jogo aí de amanhã, da estreia da Libertadores. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançando aí, meu parceiro, e vamos falar aí sobre o Moreira, rapaziada. Olha só, Moreira vinha de uma sequência de 7 jogos seguidos pelo Porto B. Porém, o lateral voltou a sofrer com lesão e desfalcou os portugueses na última rodada da segunda divisão portuguesa. Moreira, que ainda é jogador do São Paulo, tá? Então o Moreira voltou a ter lesão. Ele está jogando pelo Porto B, né? O Moreira foi vendido para o Porto, mas está no time principal do Porto. E o Moreira foi para o Porto B, tá jogando aí a segunda divisão do campeonato português, né, cara? Tinha até a galera comentando, pô, lá o Moreira tá tendo sequência lá no time B do Porto, tá jogando, conseguindo ter sequência aí sem lesão, e teve uma lesão aí agora, mas que, dependendo de qualquer coisa, ele vinha tendo uma sequência muito boa, teve essa lesão aí agora. E ele que ainda é do São Paulo, o empréstimo aí junto ao Porto é um empréstimo com opção de compra, né? 2 milhões e meio ali de euros, opção de compra que o Porto tem em relação ao Moreira quando acabar o empréstimo, que é um valor ridículo e foi muito questionado pela torcida do São Paulo quando ele foi emprestado aí, né? Pelos moldes do negócio ser ridículo, além da opção de compra ser uma vergonha, os caras emprestaram ele sem receber nada, um empréstimo de graça, que é inacreditável aí. Até o Vitória pagou pelo empréstimo do Eric, né? Aí o São Paulo, né, emprestou aí o Moreira pro Porto de graça, né? Enfim, você acha que o Moreira vai voltar pro São Paulo ou vai ficar lá no Porto definitivo? Eu não sei, né? Pelo fato aí dele estar jogando no Porto B, não tenho certeza se o Porto vai comprar ele de forma definitiva. Aí não, é um jogador que, assim, eu tinha bastante expectativa nele, tá? Não só eu, né? Uma boa parte da torcida sempre teve muita expectativa nele, não conseguiu ter uma sequência muito grande por causa das lesões, né, cara? Do aqui, do ali, se machuca, nunca teve uma sequência grande aí de jogos. E o Zubeldia também não era o maior fã também do Moreira, tanto é que depois ele foi embora. Antes dele ir embora, o Ferrarese jogava mais de lateral improvisado do que o próprio Moreira, né? Então essa era uma questão aí, né? Ele que ainda é do São Paulo, vamos ver se ao fim do empréstimo o Porto vai comprar ele ou não, né? Vamos aguardar aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte, o Zubeldia deu uma entrevista aí pro Eduardo Afonso na ESPN, pega aqui alguns trechinhos pra gente comentar sobre a entrevista que ele deu aí para a ESPN, tá? Olha aí. O técnico Luiz Zubeldia do São Paulo concedeu uma entrevista exclusiva à ESPN e relembrou as recentes eliminações que sofreu estando à frente da equipe paulista. O argentino se apega em um lema de ninguém menos do que Alex Ferguson, lenda do Manchester United. Tá? Olha só o que ele falou, ainda ele até fala aqui uma frase, né, que é do Ferguson, e fala também sobre a eliminação do São Paulo, né, especialmente aqui da eliminação pro Galo na Copa do Brasil do ano passado. Abre aspas. Foi uma série de 180 minutos, onde um gol no minuto 90 e pouco, onde nós tínhamos nos entregado, e eles tiveram um chute e fizeram o gol. Por isso eu digo, às vezes no futebol, o que você precisa é continuar insistindo.
O Ferguson dizia isso em um livro: preparação, paciência e perseverança. Isso é algo que me ensinaram no futebol, que ser perseverante. Eu tive a possibilidade de sair campeão no meu primeiro ano como técnico e depois passaram 15 anos para eu poder voltar a ser campeão como treinador principal. Então essas três palavras, principalmente a perseverança, são as que você tem que ter em mente, fecha aspas, né? Enfim, não entendi muito bem aí ele usa essa questão aí do Ferguson, né? Que é uma frase que ele tem, que é preparação, paciência e perseverança. O que tem a ver com a eliminação pro Galo, né? Não entendi muito bem a ligação de uma coisa para outra, ou se ele só misturou, né, os dois assuntos aí. E, cara, essa eliminação pro Atlético Mineiro foi doída mesmo, né, cara? Pô, não que o São Paulo tinha feito um grande jogo contra o Galo, né? Mas o São Paulo jogou um pouco melhor que o Galo ali, não foi um grande jogo do São Paulo. Mas, pô, tomou um gol no último lance, né, cara? Aquele gol de falta, tem um escanteio pro São Paulo. O Luciano entra da área, vai dominar a bola, perde a bola, dá contra-ataque pros caras. O São Paulo faz a falta, né? E na cobrança de falta na área, os caras fazem o gol. Realmente aquela eliminação foi bastante complicada aí no ano passado. Zubeldia voltou a citar as derrotas sofridas no comando do São Paulo, mas ressaltou o fator competitivo da equipe paulista, dizendo que o time esteve à altura dos rivais, relembrando o fato do São Paulo ter encerrado 2024 entre os 6 primeiros no Campeonato Brasileiro e garantindo uma vaga na Libertadores, abre aspas aí para o Zubeldia. Não só eu, mas todos que trabalham no futebol. Isso que você está falando da Copa do Brasil, muito acirrada. Um gol define tudo. Sei que há uma urgência em todo o contexto, mas se alguém parar para pensar e analisar o campeonato a campeonato, estivemos à altura em todos. Eu estou aqui à altura em todas as competições. O Brasileirão, como nós conhecemos, sabemos como é difícil estar entre os 6 primeiros e chegar direto na fase de grupos da Libertadores. Fecha aspas aí para o Zubeldia. Realmente o Brasileirão de São Paulo foi bem, ano passado foi bem aceitável, bem ok. Aí porque o São Paulo não tinha, né, não estava entre os melhores elencos aí para poder disputar o título brasileiro. Então, se você não pode disputar o título, tem que brigar ali pela segunda disputa ali na tabela, né, que é título, depois Libertadores, e o São Paulo brigou. Aí a gente só foi para a fase de grupos direto por causa do Botafogo. A gente ficou em 6º lugar, né, que é uma vaga ali de pré-Libertadores, mas como o Botafogo foi campeão também da Libertadores, abriu mais uma vaga, né, o que classificou a gente direto para a fase de grupos aí da Libertadores. Essa questão que ele fala, né, de ter entregado a altura em todos os campeonatos, tem coisa que eu gosto no Zubeldia e no time dele, acho que isso é um ponto interessante, é o quê? É muito difícil ganhar do São Paulo, né? Por exemplo, é muito difícil ganhar do São Paulo. São Paulo, por exemplo, é um time que, sei lá, a gente sofreu uma goleada só que foi aquela pro Vasco, que foi até meio bizarro, completamente fora do contexto, né? Pô, o Vasco não metia 4 gols em ninguém desde 2011, 2012, uma coisa assim. Você pode tomar 4 o Vasco ano passado, foi o único jogo que isso aconteceu. Mas o São Paulo é um time competitivo, né? A gente questiona a parte ofensiva, que muitas vezes não cria, que tem que evoluir nesse aspecto, mas um ponto que eu acho positivo do trabalho do Zubeldia é esse: o São Paulo é difícil de ser batido, é difícil ganhar do São Paulo, e essa é uma característica muito interessante, entendeu? Muito interessante, que é o seu time ser difícil de ser batido. Por exemplo, a gente foi campeão com o Dorival, mas a gente perdia vários jogos, principalmente no Brasileirão, né? Era um time meio frágil ali, e quando o São Paulo vai jogar, seja com qualquer time, cara, a gente pode ter dificuldade, pode questionar a parte ofensiva, mas eu sei que vai ser muito difícil ganhar do São Paulo. A gente vai enfrentar o Palmeiras amanhã, vai ser duro os caras ganharem da gente. Palmeiras, Flamengo, o Galo, qualquer time. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente questiona outras coisas do Zubeldia em relação ao trabalho dele, que não tem aí uma evolução, né? A gente questiona isso aí, né? Bom, vamos avançando aí, rapaziada, e vamos falar aí sobre alguns bastidores, tá? Vamos lá. Informação aí do blog do São Paulo. Dorival Júnior surge como uma opção muito real para o Fluminense, que recentemente demitiu o Mano Menezes. Internamente, o Dorival é unanimidade dentro do São Paulo. Porém, algumas pessoas de dentro do São Paulo ainda relutam em demitir o Zubeldia, tá? Então o Dorival é pauta lá no Fluminense, tá? O Dorival é
unanimidade no São Paulo, ninguém questiona o Dorival no São Paulo, né? Se o Zubeldia foi embora, é o Dorival que é unânime e ponto final. Mas ainda tem essa questão aí para poder demitir o Zubeldia. O que não pode acontecer, cara, que vai ficar feio é o seguinte: o Fluminense contrata o Dorival, o Fluminense contrata o Dorival e logo depois você pode demitir o Zubeldia. Aí vai ficar zoado, né? E a parte da torcida vai largar o cerol para cima da diretoria de São Paulo. Ah, porque não demitiu antes para buscar o Dorival, não sei o que, agora perder ele pro Fluminense. Enfim, vamos ver se o Dorival vai pro Fluminense ou não, mas na situação que está o Zubeldia no São Paulo e o único técnico unânime é o Dorival, ele tá livre e tem time já de olho aí nele, né? Enfim, também não sei, tá, se o Dorival agora que saiu da seleção já vai aceitar um novo clube. Às vezes ele quer descansar, até porque, para quem não sabe, ele vai ter o salário aí, se eu não me engano, até a Copa do Mundo, que a CBF vai pagar o salário dele, então ele não tá desesperado, querendo emprego, meu Deus, tem que arrumar um emprego logo, não tá nessa situação, entendeu? Pode ser que ele queira ficar parado por um tempo, não sei, né, se ele já vai aceitar um clube agora, mas ele tá livre, tem gente aí de olho e querendo ele, que é o Fluminense, tá? Agora, vamos aqui para alguns bastidores que o Éder Traschini, que é setorista do São Paulo no UOL, traz aqui, ó. Vamos lá. O Zubeldia tem perdido cada vez mais apoio interno no São Paulo, tá? Cada vez vai ficando mais enfraquecido aí, né? As pessoas que apoiam ele tá cada vez aí diminuindo, essas pessoas que apoiam aí o trabalho do Zubeldia. Porém, só uma tragédia para ocasionar uma demissão na quarta-feira, tá? O próprio André Hernan trouxe isso ontem que a gente comentou com vocês, né? De que tem que acontecer algo muito fora da curva para o Zubeldia ser demitido na quarta-feira, entendeu? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Quando ele fala que aconteceu uma tragédia, é uma goleada, né? Bem claro, uma goleada, evidentemente, né? Tomar um 3-0, 4-0, ser amassado, aí sim, imagino que sim é uma tragédia aí, né? Na interpretação aí dessa palavra, né? Visando aí o jogo de quarta-feira. Outro ponto. O São Paulo esperava mais do time na estreia do Brasileiro depois do voto de confiança que deu após o Paulistão. Ele ganhou uma sobrevida ali depois da classificação contra o Novo Horizontino. A gente faz um jogo competitivo contra o Palmeiras, um jogo que não foi nada assim de outro mundo, mas foi um jogo de igual para igual. E evidentemente que o foco foi todinho para a arbitragem que tirou a gente do campeonato, então ele ganhou uma sobrevida aí com o Paulistão, nesses últimos jogos do Paulistão, mesmo ele sendo eliminado, e esperava uma evolução que não teve, pelo menos nesse primeiro jogo aí, após a eliminação, né? Teve 18 dias para treinar após o Paulistão, e o time, cara, voltou acho que pior, né? Contra o Sport aí, mesmo estando sim os nossos dois principais jogadores, tá? Aí o Éder Traschini traz aqui um ponto que é importante também. Dorival Júnior e o Crespo são, de fato, uma sombra para o Zubeldia, mais do que o Fernando Diniz. Tá? Ele ressalta aqui, tá? Então, mesmo que os caras ainda querem manter o Zubeldia, né, pelo menos até o jogo de amanhã contra o Tajeres, o Dorival e o Crespo são, sim, sombras pro técnico, que estão livres aí. O Dorival por motivos óbvios, né, como a gente acabou de comentar o nome unânime do São Paulo, foi campeão do São Paulo, e o Crespo também está livre, foi campeão do São Paulo, e recentemente deu entrevista aí falando que tem um sonho de um dia poder voltar para o São Paulo, né? Então, eles são sombras e só depois que viu o Diniz, né? Enfim, aguardaremos aí, e como a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas no futebol, o jogo já vai com o Tajeres e também no fim de semana contra o Galo, se o Zubeldia for comandar o time contra o Galo, se tiver até lá, esses dois jogos vão ser cruciais aí pro futuro dele, porque ontem a gente comentou a informação com o blog do São Paulo trouxe que no São Paulo já tratam ele como certa demissão, quer só saber quando que ele vai sair, tá? Então, vamos ver o que o São Paulo que ele vai aprontar pro jogo de amanhã, pro jogo contra o Galo se ele tiver, vamos ver se vai ter um melhor, uma reviravolta aí, porque se continuar do mesmo jeito, irmão, a gente sabe qual que é o final, tá? A gente sabe muito bem qual que é o final aí, tá bom? Voltando aí para a entrevista que o Zubeldia deu ontem pro Eduardo Afonso, tá? Perguntaram para ele sobre o Lucas e sobre o Oscar para o jogo de amanhã com o Tajeres. Comentamos no vídeo de ontem, informação que o Gia trouxe, tá? Ontem foi a apresentação do São Paulo, né? Foi o gol domingo que se apresentou na segunda-feira. E o Oscar participou de parte do treino do São Paulo. Então, ele tem a possibilidade aí de ir para o jogo de amanhã na Argentina contra o Tajeres.
O Eduardo Afonso perguntou para o Zuberi sobre os dois jogadores. Primeiro sobre o Oscar, o Zuberi já falou o seguinte, abre aspas. É possível que o Oscar esteja disponível para o jogo contra o Tajeres. O Oscar pode te ajudar na bola parada, pode te tirar de uma situação quando há muito nervosismo, achar um espaço com a bola e fazer jogadas. Por exemplo, no último jogo, aqui no Morumbi, o gol não chegava, não acontecia. E esse tipo de jogador te traz um pouco mais de calma. Se sai bem em certas situações pelo nível de jogador que ele é. Por isso, trouxemos para cá, fecha aspas. A gente já fez uma análise sobre o Oscar, né, que ele pode fazer, que ele não pode. Então, é possível que o Oscar esteja disponível para o jogo com o Tajeres. Então, pode ser que ele vai jogar. Eu acho que ele vai, pelo menos para o banco de reserva, né, pelo fato de ele ter treinado ontem com o elenco. Né, então ele treinou ontem, deve treinar hoje, vai ser o último treino do São Paulo. Né, São Paulo treina pela manhã e à tarde vai para a Argentina. Então acho que ele vai acabar jogando aí, entendeu? Enfim, aí sobre o Lucas. Ó. Por outro lado, o Zubeldia descartou um retorno de Lucas Moura. Só que ele falou, abre aspas, sobre o Lucas. O Lucas não. Vamos esperar mais algumas semanas para que ele possa seguir trabalhando, fecha aspas. Então tá aí, o Zubeldia falou que o Oscar tem chance de ir pro jogo amanhã, mas o Lucas tá fora. O próprio Lucas participou de um evento na faculdade, confirmou, né, que não iria jogar aí com o Tajeres. Enfim, hoje tem mais um treino, vamos ver se o Oscar vai treinar aí ou não. Belezinha, meu parceiro? Dá aquela moralzinha se inscrevendo no canal, deixando seu like, falando tamo junto e saudações tricolores.